Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 106º dia de propósito. Que bom que você está aí. Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo, tá bom? Nosso coração exala gratidão, né, queridos? Hoje, mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos vivos e, apesar dos pesares, precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, né? Nós agora estamos aqui para mais um dia, como eu disse, 106º dia de propósito, avançando aí nesse ano de 2021, rumo a leitura total da Bíblia. É isso, é esse o nosso propósito, até o dia 31 de dezembro, tá bom? E conta pra mim uma coisa, como é que você tá hoje? Espero que você esteja bem, eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, nós vamos fazer uma oração agora pela tua vida e pela fé você já pode tomar posse que tudo vai ficar bem, sabe? Tem um texto que ele fala muito ao meu coração, nós já falamos sobre ele aqui algumas vezes, né, nos nossos devocionais, que ele diz assim que haverá um bom futuro, né? E nós não ficaremos decepcionados em estar esperando no Senhor. Então, eu encorajo você a confiar no Senhor, independente de como esteja a tua vida hoje. Se de repente não foi aquele dia onde os planos que você fez acabou dando certo, né? Acabaram acontecendo como você previa. Se não aconteceu como você previa, calma, eu quero te dizer uma coisa, haverá um bom futuro, confia no Senhor, sabe? Salmo 37 fala isso, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais que você precisar, ele vai fazer por você. Então o tudo de Deus, queridos, é tudo, não é um parcial, a palavra não está dizendo, e um pouco do que você precisar ele vai fazer, não. A palavra do Senhor está nos dizendo que tudo mais que você precisar, ele vai fazer por você, tá bom? Então estamos agora aqui transmitindo esse vídeo pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube. Então estamos aí querendo que essa palavra corra velozmente para que pessoas sejam alcançadas, queridos, por essa palavra. E essa palavra que é viva e eficaz produz o efeito, produz o resultado para o qual ela está sendo designada aí na sua vida hoje. Não é uma coincidência, já quero te dizer, você está aí comigo hoje, há um propósito, Deus quer alcançar você. Então abra o teu coração e receba essa palavra porque ela é poderosa, viu? Ela é poderosa para transformar a tua vida, te libertar, te curar, te salvar, fazer novas todas as coisas. Essa palavra tem poder, acredite nisso, tá bom? Então antes de adentrarmos aqui no nosso resumão de hoje, eu já quero começar fazendo uma oração pela tua vida. Vamos orar? Nós podemos orar? Eu queria te convidar para orar. Às vezes você está se sentindo tão fraco que nem orar você quer orar mais. Às vezes, por causa dos problemas, como a gente já está falando e o Espírito está nos conduzindo a isso, às vezes por conta de situações, sabe, tentam desanimar a gente numa proporção que até desânimo para orar as pessoas ficam, e talvez seja o teu caso hoje, mas eu tô aqui para te ajudar em nome de Jesus, tá bom? Muitas vezes falta isso para nós, alguém que agarre assim na nossa mão e fale, vambora, vai dar certo, avance, não pare, porque haverá um bom futuro, haverá um bom futuro. Lembre-se, viu? O choro ele só dura um momento, mas a alegria logo vem. Sabe, a palavra diz que o choro dura uma noite, né? E a alegria logo vem pela manhã. Então aqui você pode trazer essa palavra para você entendendo que é só um momento. Vai passar e logo logo vem a alegria. Amém? Recebem em nome de Jesus, tá bom? Receba em nome de Jesus. Vamos orar, Pai? Eu te apresento a vida do meu irmão, a vida da minha irmã nesse momento. Pai, algumas pessoas que entraram em contato comigo, Senhor, se queixando de dores no seu corpo também, se queixando de problemas nos seus relacionamentos conjugais. Pai, nós agora nos unimos pela fé como igreja. Porque a tua palavra diz, Senhor, que os teus planos, Senhor, os teus planos, eles não podem ser frustrados, Pai. Nós cremos, Pai, nos teus planos e nos teus propósitos, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel e justo. E nós oramos a Ti, Pai, e clamamos ao Senhor por socorro, porque Tu és o nosso socorro bem presente, Pai. Tu és o nosso ajudador, Tu és tudo que nós temos, Pai. Nós oramos a Ti, Pai, porque
O Senhor é o único Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E nós sabemos, Pai, como diz a Tua palavra, que o nome de Jesus é sobre todo o nome, Pai, e que tudo que nós pedimos ao Senhor, em nome do Filho, o Senhor, Pai, iria nos atender. Então nós oramos agora, unindo a nossa fé, Senhor. Oramos e Te pedimos que na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor, todo espírito de enfermidade, toda doença, Pai, saia agora em nome de Jesus, saia agora da vida desse homem, dessa mulher, Senhor. Pai, onde houver, Pai querido, conflito, Senhor, onde houver confusão, que seja cessada agora em nome de Jesus, a Tua paz reinando, Pai. A Tua paz que excede todo entendimento humano, reinando, Senhor. Tu és Senhor. Tu és Deus, Pai. Tu és Senhor no céu e na terra, Pai. O Teu agir sobrenatural encontrando, Pai, a vida dessas pessoas. Nós cancelamos todas as palavras, todas as orações contrárias, Senhor. Nós repreendemos o mal, Senhor. Repreendemos toda ação do mal agora. Em nome de Jesus, Pai. E Te agradecemos, Pai, desde já por tudo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigada pelo Seu amor, pelo Seu zelo por nós, pelo Seu cuidado, por tantos livramentos, Pai. Te agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você recebe? Então diga assim, amém. Eu recebo em nome de Jesus. Receba aí em nome de Jesus, tá bom? Olha só, então nós vamos agora adentrar nesse nosso propósito poderoso. Nós estamos seguindo, queridos, um cronograma que é de leitura total da Bíblia, como você sabe. Então hoje nós estamos em 1 Reis, tem tanta coisa acontecendo aqui, deixa eu só te falar uma coisa, escute bem. Nós vamos falar aqui sobre reis que saíram, reis que chegaram, e nós vamos chegar em um profeta muito poderoso e muito conhecido hoje, né, de acordo com o nosso cronograma, lá no capítulo 17, último capítulo de hoje, que é o profeta Elias. Meu Deus, quando eu li sobre Elias, eu me alegrei muito, porque é muito poderoso a forma como o Senhor usou Elias também. E antes nós tivemos muitos profetas, né? Ontem falamos sobre temos falado sobre alguns profetas, mas agora, sem dúvida nenhuma, vai falar sobre um profeta muito top, que é Elias, tá bom? Então vamos embora pro nosso resumão? Não vai embora não, fica aí, vai ser bem rápido, eu te prometo, é um resumo, assim, eu não vou ler. Eu vou fazer um resumão para você do que está acontecendo. Hoje é 1 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Vai ser bem rápido, vai valer a pena, segura aí. Olha só. No capítulo 15 de hoje, lembra? Ontem, quando nós terminamos o nosso devocional, nós falamos então que Roboão morreu e quem assumiu no seu lugar foi Abias. Lembra disso? Pois é, nós falamos sobre isso. Então, no capítulo 15, começa falando isso, que no 18º ano do reinado de Jeroboão, quem era que Jeroboão? Você lembra que Jeroboão também estava reinando? Pois é, ele já tinha desagradado ao Senhor, tudo bem, mas só para você entender aqui a ordem. Olha só, Abias começou seu reinado em Judá. Ele reinou, queridos, durante 10 anos. Eu fiz aqui um resumão para você também no caderno, só para você entender essa ordem cronológica aqui, de reis que saíram e de reis que chegaram. Veja bem, olha só. Jeroboão, ele reinou durante 22 anos. Ontem, inclusive, nós falamos sobre isso no capítulo. Só que aqui no capítulo 15 vai ficar fazendo menção dos reis que foram entrando aqui. E vai ficar fazendo menção, tá bom? Só para que você entenda e não confunda, porque tá tudo certinho mesmo. Tá bom? Vamos lá. Então, ó. Jeroboão, então, reinou durante 22 anos. Aí, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou seu reinado em Judá. Ele reinou durante 3 anos, diz a palavra do Senhor, em Jerusalém. Quem era Abias? Abias era o filho de Roboão, que eu acabei de citar para você no finalzinho do capítulo 14 de ontem que nós lemos, né? Tá bom? Aí tá, deixa eu te contar o que aconteceu. Ele, então, como eu disse para vocês, ele reinou durante pouco tempo. Queridos, e a palavra vai nos dizer que ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, Robão, né? Então, assim, infelizmente, por conta disso, pelo seu coração não ser perfeito para o Senhor, então ele já meio que estava com a sua sentença também decretada, né, queridos? Fez aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor. E aí, durante toda a vida também, aqui do rei Abias, ele tinha um problema ali de guerra, né? Na verdade, essa guerra já era entre Roboão e Jeroboão, já tinha tempos. Então, Abias
Sempre houve essa guerra aqui entre Abias, tá bom? Abias e Jeroboão. Tá, então o que aconteceu? Foi muito rápido aqui o reinado de Abias. A palavra vai nos dizer que ele morreu, foi sepultado em Jerusalém. E após Abias, quem reinou? Seu filho Asa. Eu tenho que citar para você essa ordem cronológica aqui, porque daqui a pouco nós vamos chegar, sabe em quem? Acabe. Lembra de Acabe que casou com Jezabel? Rapaz, tô te falando que hoje tá imperdível. Fica aí, vou te contar tudo. Segura aí. Então, olha só. Aí Asa, então, reinou no lugar do seu pai. Beleza. Asa, ele se tornou rei de Judá, em Jerusalém, no 20º ano do reinado de Jeroboão. Ele reinou durante 41 anos. Então, Asa reinou muito tempo, queridos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Asa agradou ao Senhor. Ele meio que quebrou esse ciclo aí, né, que vinha vindo de Roboão, de Abias aqui, que nós falamos agora há pouco, né? Então a palavra vai nos dizer que ele agradou ao Senhor. Ele viveu muito, 41 anos ali de reinado sobre Jerusalém, né, queridos? Então, outra coisa, o que ele fez? Ele mandou matar toda aquela galera que ficava adorando os deuses estranhos. Porque essa galera aqui, que nós falamos que desagradou o Senhor, eram reis que estavam fazendo esculturas, ídolos, né, queridos? Adorando outros deuses. E isso era reprovável aos olhos do Senhor. E o Senhor já tinha falado sobre isso há muito tempo atrás. Se você não vem acompanhando aqui comigo desde o início de Gênesis, né? O Senhor falou isso com Moisés tinha muito tempo, queridos, alertando o povo sobre essas coisas. Alertou que não deveriam se casar com outros povos, que foi o que Salomão fez, né? E por conta disso acabou atraindo maldição para si. Enfim, só para você entender. Então, Asa fez isso, ele, rapaz, saiu destruindo tudo, derrubando todos os altares, destruindo tudo quanto era deuses estranhos, foi o que ele fez, né, queridos? Tá. Então, o que ele fez? Ele acabou derrubando todos esses altares e montes, né, que eram colocados para outros deuses, e ele trouxe de volta para a casa do Senhor todas aquelas coisas que eram consagradas, né, por ele e pelo seu pai, aqueles vasos de prata, vasos de ouro, tá bom? Só para que você entenda, tudo que era consagrado. Ok, aí vamos continuar. O que Asa fez? Tinha um homem aqui nesse meio tempo que se chamava Baasa, que ele, queridos, esse homem, queridos, ele tomou o reino à força. Ele tomou o reino aqui à força. Eu vou te contar já o que ele fez. Então aqui nessa ocasião, ele acabou preparando, escute bem, preparando uma cidade fortaleza em Ramá. E nessa ocasião aqui, o que Asa fez? Asa foi então até uma outra cidade, né? Que era a cidade que ele levou para a cidade de Ezeron, que era o rei da Síria, entregou todos os bens que tinha no palácio e falou o seguinte: olha, eu preciso que você fique do meu lado, porque Baasa, ele tá causando terror, né? Então, resumindo, ele conseguiu, queridos, dando presente para esse rei, que esse rei ficasse do lado dele. E por conta disso, queridos, Baasa meio que perdeu suas forças, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, então, que esse rei aqui, Ben-Hadad, ele concordou com a proposta do rei Asa, né? E mandou seus exércitos contra algumas das cidades de Israel. Então, o que aconteceu? Quando Baasa teve a notícia desse acordo feito entre eles, ele que estava construindo a cidade em Ramá, lembra que eu te falei? Ele voltou para Tirza, então, diz a palavra do Senhor. Só que ali, queridos, o rei Asa aproveitou, né? Reuniu todos os homens de Judá que estavam ali e eles acabaram demolindo a cidade de Ramá, onde Baasa estava levantando. Olha que coisa aqui que aconteceu. E resumindo a história para você aqui, já para finalizar o capítulo 15, vou te contar. Olha o que aconteceu. Asa ficou velho, a palavra aqui do Senhor vai nos dizer, né, que o rei Asa ele acabou usando esses materiais depois para construir a cidade de Mispá e ali ele ficou velho, a palavra diz, ele teve uma doença nos seus pés, quando ele morreu, foi sepultado com seus antepassados, só que o seu filho Josafá assumiu no seu lugar. Então o rei Asa que agradou ao Senhor, queridos, tá bom? Só para você entender, durou bastante tempo, né? Em vista do outro que só tinha durado 3 anos aqui, durou 41 anos, tá? Agora eu vou te contar o que aconteceu durante esse reinado de Asa. Vou te contar que agora os próximos passos aqui vai entrar em detalhes do que estava acontecendo. Escute bem. Então, Josafá se tornou o novo rei de Judá. Enquanto isso, Nadab, que era filho de Jeroboão, lembra? Jeroboão morreu e Nadab assumiu no seu lugar, que era seu filho, né? Ele reinou só 2 anos.
E nesses 2 anos que ele reinou, ele também fez coisas que eram muito más aos olhos do Senhor. Queridos, ele não obedeceu, ele seguiu os mesmos caminhos do seu pai e acabou desagradando o Senhor. Aí deixa eu te contar o que aconteceu. Lembra de Baasa, que eu te contei agora há pouco? Baasa matou Jeroboão e em seguida matou também todos os filhos de Jeroboão. A palavra do Senhor vai nos dizer, ele conspirou, na verdade, esse assassinato dele, né? E foi o que ele acabou acontecendo. Ele era tão ousado que ele fez o seguinte, ele matou esse rei aqui e ele mesmo se nomeou aqui o rei de Israel. Olha que situação. Foi o que ele fez. Vamos continuar. Amém, Seba, que bom que você tá aí. Olha só. Então, o que aconteceu, querido? Só para você entender essa situação de trocas de entra e sai de reis aqui. Baasa, então, não matou somente o filho de Jeroboão, como ele saiu matando todos os filhos homens dele. E aqui ele foi além, né? A palavra aqui vai nos dizer, queridos, que não sobrou ninguém dessa família real, porque o Senhor já tinha falado sobre isso, né? Que não sobraria ninguém aqui. E isso se deu, queridos, por quê? Porque Jeroboão havia provocado realmente havia pecado e havia levado todo o povo de Israel a pecar também, tá bom? O que mais aconteceu aqui no capítulo 15? Então Baasa, que era filho de Aías, lembra do profeta Aías? Pois é, ele era filho dele. Ele reinou durante 24 anos. Baasa também fez o que era mau aos olhos do Senhor, né? Diz aqui a palavra, acabou seguindo os mesmos caminhos que Jeroboão. E ali, queridos, por conta disso, por conta desses pecados, você sabe qual foi o fim de Baasa, né? Já dá para prever qual foi o fim de Baasa. Eu vou te contar aqui agora no capítulo 16. No capítulo 16 começa falando sobre o profeta Jeú. Era outro profeta, Jeú mesmo. Esse profeta foi usado pelo Senhor para ir falar com Baasa, já no capítulo 16. Chegou ali e falou o seguinte, olha, eu levantei você do pó a fim de fazer você líder do meu povo em Israel. Mas você tem andado nos caminhos de Jeroboão. E aqui o Senhor continuou dizendo, olha, porque você fez isso comigo, eu vou fazer com você e com seus descendentes, a mesma coisa que eu fiz com os filhos de Jeroboão. E aqui, queridos, quando nós continuamos seguindo, nós vamos ver que Baasa realmente foi morto, né? Baasa morreu aqui nessa ocasião. Seu filho Elá assumiu o reinado aqui. Essa mensagem que foi enviada para Baasa sobre sua família pelo profeta Jeú, né, de ter provocado o Senhor, a palavra vai nos dizer que ele foi muito mal mesmo, né? E Elá, que era o filho de Baasa, ele começou a reinar no 26º ano de Asa, só que ele reinou também só 2 anos. E eu vou te contar como foi o fim dessa família, o quanto foi triste da família de Baasa, como o Senhor havia usado o profeta aqui, Jeú, para poder falar com eles, tá bom? Olha só. Então Elá estava lá reinando tudo bem. Tinha um general chamado Zinri. Ele era um general, ele era um encarregado ali de cuidar dos carros do rei. O que aconteceu? Ele conspirou contra o rei. Então o que ele fez? Um dia Elá estava bêbado, a palavra vai nos dizer. Ele foi lá, queridos, e simplesmente deu um golpe no rei e o matou. Aí sabe o que ele fez? Ele mesmo se declarou rei. Olha que situação que estava chegando, a bagunça que estava aqui nesse estágio aqui de 1 Reis, capítulo 16. Tinha um rei, o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor já havia declarado realmente que o fim deles seriam tristes. E olha como realmente foi muito triste. Porque ele foi morto por alguém que trabalhava para ele mesmo, né? E a palavra aqui do Senhor vai nos dizer que essa pessoa que o matou assumiu o reinado. Ele mesmo se levantou como rei, queridos, de Israel. E após tomar o trono, né? Ele matou toda a família de Baasa, diz a palavra do Senhor aqui. Não deixou ninguém vivo, nem mesmo parentes ou amigos, diz a palavra do Senhor, que ele saiu matando todo mundo. Foi uma destruição total. E essa tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá. Por quê? Porque eles tinham não somente pecado contra o Senhor, como levado todo o povo de Israel a pecar contra o Senhor aqui, querido. Sabe como é que termina o capítulo 16? Eu vou te contar agora. O que aconteceu? Zinri, ele reinou somente 7 dias em Tirza. 7 dias, isso. Esse comandante aqui que fez toda essa arruaça que eu acabei de te contar,
Está dizendo aqui no versículo 15, olha. Zinri reinou somente 7 dias em Tirza. E o exército de Israel, quando soube o que ele tinha feito com o rei, que ele matou o rei, conspirou contra o rei, e ele mesmo havia se assumido ali, tomado o posto como rei, o exército pegou e levantou um outro rei. Eles mesmos levantaram o general chamado Onri, que era comandante do exército já de Israel. Então o que eles fizeram? Eles foram lá, cercaram a cidade de Tirza, né? Olha que situação. Cercaram a cidade de Tirza. Quando Zinri ouviu falar que a cidade estava cercada, sabe o que ele fez, queridos? Ele tacou fogo no palácio. Isso, ele incendiou o palácio e nele mesmo. E ali ele morreu. Que coisa, querido, 7 dias. Esse aqui reinou durante 7 dias. Ele fez isso com ele mesmo, porque ele ficou sabendo. Ele se matou, né? Tacou fogo no palácio e nele mesmo. E ali, queridos, a prova vai nos dizer então que o general Onri acabou reinando sobre essa situação, né? Diante de tudo isso aqui. Aí o que aconteceu? O reino aqui se dividiu em 2. Após isso aqui, a palavra vai nos dizer que o reino de Israel se dividiu em 2. Aqui, metade do povo estava apoiando Tibni, né, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiando o general Onri, que foi esse que acabou cercando que a cidade de Tirza, né? Mas a palavra vai nos dizer, queridos, que todos que apoiavam o general Onri eram bem mais fortes, e ele acabou vencendo e se tornando o rei de Israel. Então, o que Onri fez? Ele comprou a cidade de Semer, né? Que mudou o nome para Samaria. A palavra vai nos dizer que, infelizmente, Onri, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, não agradava ao Senhor. Ele realmente adorava outros ídolos. E, na verdade, aqui no versículo 25 vai dizer que ele foi pior do que qualquer outro rei. Não fica desesperado. Deixa eu te falar. Vai melhorar. No capítulo 17 eu vou te falar de um profeta que foi levantado aqui, vai mudar o rumo dessa história, vai. Mas por enquanto fica aí, deixa eu te contar. Nós estamos falando sobre o comandante Onri. O que ele fez, queridos? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra está nos dizendo aqui, queridos, que ele foi o pior de todo e qualquer rei antes dele, né? E aí o que acabou acontecendo? Onri morreu, foi sepultado também com seus antepassados. E quem foi que tomou o seu lugar? Aí Chegou aquele que eu queria contar para você, que talvez é o que você mais conheça até aqui de todos esses nomes. Chegou o rei Acabe. Lembra de Acabe? Pois é. Vamos começar agora talvez uma história que você conheça um pouco mais. Então Acabe era filho de Onri, que foi o pior da história aqui dos reis até aqui contando para você que a palavra está nos dizendo. Ok. Então, a palavra vai nos dizer que Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Só que Acabe, queridos, fez também o que era muito mal aos olhos do Senhor. E a palavra vai nos dizer, queridos, que ele não era só mais perverso. Pensa aqui comigo. A gente está falando que Onri, ele já era ruim. Só que Acabe, quando tomou posse aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era pior, ele era mais perverso do que o seu pai. E mais ainda, sabe o que ele fez? Como se isso não fosse o suficiente, né, de já ter cometido todos esses pecados aqui, ele se casou com Jezabel e ali ele começou a adorar Baal. É o que está dizendo aqui a palavra, ele começou a adorar Baal aqui nessa ocasião. Então, foi durante uma coisa que aconteceu aqui também, já para finalizar o capítulo 16, foi durante o reinado aqui esse reinado que Iel, ele era um homem de Betel, ele começou a reconstruir os muros de Jericó. Mas deixa eu te levar em alguns livros anteriores. Quando nós estávamos em Josué capítulo 6, versículo 26, depois que eles venceram e entraram ali, derrubaram as muralhas de Jericó, você lembra disso? Josué, ele disse algo muito importante. Ele disse o seguinte, que o homem que levantasse os muros de Jericó, o homem que fizesse isso, o seu filho mais novo ia morrer e o seu filho mais velho também ia morrer. E aqui, queridos, está fazendo menção desse texto que nós lemos, há quanto tempo atrás, né? É exatamente como termina aqui o capítulo 16, dizendo isso, Ele reconstruiu os muros. Quando ele estava assentando os alicerces, o seu filho mais velho, Abirão, morreu. E quando ele terminou a construção para colocar as portas, o seu filho mais jovem, Segube, ele morreu também, assim se cumprindo a palavra do Senhor. Olha que coisa, né, queridos? Então, por isso que a gente tem que fazer conexão de todos os textos, a importância de nós lermos, né, tudo direitinho, porque esse texto estava lá em Josué.
fazendo menção de água acontecendo aqui. Acabou o 16, vamos pro último, capítulo 17. Deixa eu te contar agora sobre o profeta Elias. Te contar o que está acontecendo aqui. O que o Senhor fez então? O Senhor, ele então levantou o profeta Elias, já começa dizendo assim: boa noite, Davi! Olha só, queridos, no capítulo 17 diz assim: então Elias, que era um profeta da cidade de Tesbi, disse ao rei Acabe, olha a ousadia do profeta Elias, olha só o que ele falou para ele: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem eu adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Então ele chegou, falou isso para o rei Acabe, e a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que após isso o Senhor falou assim para ele: agora você vai precisar, Elias, ir se esconder junto a Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Você vai ter que ficar escondido, mas fica tranquilo, enquanto você estiver lá, eu vou te alimentar. Foi o que ele fez. Ele alimentou aqui, queridos, a palavra vai nos dizer, né, que ele enviava corvos. Você sabia disso? Corvos, né? Para alimentar Elias, o profeta Elias aqui. Tinha água para ele quando, queridos, quando o rio aqui secou. Que a palavra vai nos dizer que houve essa sequidão, não estava chovendo lá. Quando houve uma sequidão, o Senhor falou o seguinte para o profeta Elias: agora você vai se levantar, você vai para uma cidade, lá na aldeia de Serepta, porque eu vou preparar uma viúva que vai cuidar de você. Olha que coisa! E ali Elias obedeceu ao Senhor, fez tudo do jeito que o Senhor havia falado, querido. Só que quando ele chegou lá, que ele encontrou essa viúva, ela estava ali pegando uns gravetos, né? E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ele então a chamou e disse o seguinte: você pode me trazer um pouco de água? E ali, queridos, ela foi lá e pegou. Só que quando ela estava indo, na verdade, buscar essa água, quando ela estava se deslocando para pegar, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele falou assim para ela: traga-me também um pão para que eu coma. Queridos, é maravilhosa essa história. Segura aí, já tô terminando o capítulo 17, tá tudo aqui. Aí, o que ela respondeu para ele? Olha, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Eu só tenho o que aqui? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na minha botija. E eu estava exatamente recolhendo esses gravetos aqui nessa ocasião, porque eu iria levar para casa para preparar a última refeição. Eu e o meu filho iríamos comer e iríamos esperar a morte chegar. Olha que situação. Aí o profeta, que era ousado, porque o profeta Elias era ousado, falou o que para ela? Olha, não tenha medo, vá para casa. Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai para casa, você vai trazer primeiro um pedaço, um pequeno pão para mim. A palavra diz exatamente isso. Algumas versões diz pequeno, outros diz pedaço. Você vai trazer um pequeno pedaço para mim e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você. Olha o que o Senhor falou para ela. A farinha no jarro não se acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Então, queridos, nessa palavra profética, ela foi lá, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela preparou para o profeta e que realmente se cumpriu aquilo que o Senhor havia falado, né? A mulher fez conforme ele disse. E por mais que eles comessem, a palavra do Senhor vai nos dizer que sempre havia farinha de sobra no jarro e sempre havia azeite, queridos, exatamente como o Senhor tinha usado o profeta Elias para poder falar. Mas olha uma coisa curiosa que aconteceu aqui já para a gente acabar o nosso devocional de hoje. Certo dia, o filho dessa mulher ficou doente. Ele ficou doente, só que ele ficou gravemente doente. E ali ela chorando, chamou Elias e falou para ele: o que é? O que eu fiz, né, homem de Deus, para estar acontecendo comigo? Ali, queridos, o filho acabou morrendo. Então Elias falou para ela: dá-me teu filho aqui. Ele pegou o filho dela, né, a palavra vai nos dizer, pegou ele nos braços, levou para o quarto de cima, né, que era onde ele estava hospedado, colocou o menino na cama. E ele começou a falar com o Senhor, queridos. E sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu para você ficar com seu coração animado e encorajado aí hoje.
que ele fez? Orou ao Senhor, falou com o Senhor, clamou ao Senhor, e ali nessa ocasião, o Senhor deu uma instrução para ele deitar-se sobre o menino 3 vezes. Ele clamou ao Senhor, e ali nessa ocasião, o menino voltou à vida. Ele desceu, né, queridos? Entregou o menino vivo para a mãe, né? Diz aqui a palavra do Senhor. E ali a mulher disse assim para ele: agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus, e a palavra que sai da tua boca é verdade. Maravilhoso, né? Eu sei, você ficou triste, a gente começou falando aqui desses reis que não obedeceram ao Senhor, fizeram coisas terríveis, mas você vê como é que terminou tudo bem? É assim, queridos, terminar bem é melhor do que começar bem. Hoje o nosso devocional foi assim, né? Começou realmente tenso, esses reis obedecendo demais ao Senhor, mas nós terminamos aqui de maneira muito poderosa, falando acerca do profeta Elias e dessa viúva aí que recebeu um grande milagre, né? Tem muito mais para acontecer? Tem sim, nós vamos continuar amanhã, tá bom? Eu espero você nesse cronograma para a gente fazer juntos do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Eu te espero então. Tchau, tchau e até amanhã.